mais um retorno perfeito daquela manutenção. Lembra que a gente fez a pontinha, que ela veio com uma pontinha mais curta do que as outras, que tinha quebrado. A gente fez a retificação com o molde russo e depois veio estruturando. Olha só, tá com um pouquinho só de descolamentozinho nas laterais. Vamos ver o grau de caimento que deu essa unha. Olha lá, essa já deu bem mais do que o dedão, tá vendo? Só para vocês verem que na mesma mão tem os graus diferentes de caimento da estrutura. Aqui a gente vai resolver esse probleminha da bolha. Vamos diminuir um pouco o tamanho dessa unha, porém, a gente vai fazer um designer que é a Baby Boomer com pontinha de cristal. Então, a gente vai diminuir um pouquinho esse leito, um pouquinho acima da francesinha, deixar ele bem redondinho, fazer uma Baby Boomer nele e depois vir com a pontinha de cristal por cima no molde F1. Com a broquinha maior de tungstênio, ó, por baixo, eu já venho removendo esse tamanho, pode ser um pouquinho acima da francesa, ó. E agora venho diminuindo, abaixando essa estrutura, dou aquelas batidinhas na bolinha para soltar. Abaixo, viro o dedinho para facilitar do outro lado, dou as batidinhas também para soltar a bolinha que tinha ali. De um lado a outro, para nivelar. Esse arquinho aqui do brilho, eu vou remover esse brilho com a lixa mesmo, ó, bem de levinho, já removo o brilho, automaticamente já vou tirando o brilho da unha natural. Eu posso fazer com a broca? Pode. Aqui, como eu já vou utilizar a lixa para demarcar o nosso formato, então eu já aproveito e faço um trabalho só. Ó, lixa reta. Vou afunilar muito bem aqui essa unha pra gente entrar com a estrutura da Baby Boomer depois, ó. Então, as paredes laterais eu deixo bem fechadinha e arredondo a minha ponta. Dou mais uma baixada aqui nessa parte de cima do leito. Vamos analisar o caimento? Olha lá. Essa parte aqui, ó, do sorriso pra baixo é onde a gente vai fazer a parte branquinha da nossa baby. Essa parte de cima vai ser onde vai ficar a parte rosé. Vou fazer a preparação da cutícula. Broquinha diamantada. Agora, como a gente já removeu o brilho da unha, eu vou enfatizar somente no afastamento da pele. Broquinha deitada. Afasto a pele para dar aquela profundidade. Viro a rotação do meu motor para fazer do outro lado. Espuminha mágica para remover o excesso. E já vamos entrar com a nossa preparação química. Lavo com o PREP. Desidratador. E o primer adesivador. Somente na unha que cresceu e nas laterais onde tinha as bolinhas. Uma camada bem fininha de gel base. Esticando muito bem o produto, chegando bem pertinho da cutícula, mas sem encostar. E enfatizando essas laterais aqui, selando muito bem onde a gente tirou
a bolinha. Levo para secar por 1 minuto pra gente vir estruturando o leito da nossa Baby Boomer. Olha lá, gente, para fazer a estruturação da nossa Baby, eu vou usar o gel rendado. Pode ser a marca da sua preferência. Aqui eu tô usando o Blanc da Volia, Classic Blanc. Ó, vou fazer uma caminha de fora a fora, sem chegar na cutícula. Esfumando lá em cima e esticando esse produto para baixo. Lembrando que a minha Baby Boomer, ó, vai ser do sorrisinho para baixo. Então, eu posiciono a minha pérola no sorrisinho, ó, e de cima para baixo, de baixo para cima, eu vou contornando aqui toda a linha do sorriso e da ponta. Não quero uma bordinha camuflada, não. Então, ó, com a ajuda do meu pincelzinho de nail art, eu vou preenchendo aqui essas laterais onde não tem produto. E vou, ó, puxando e esfumando esse produto aqui pra cima, ó. Porque senão ela vai ficar uma bordinha camuflada. E detalhe, eu não quero uma Baby Boomer com a pontinha muito branca, não. Eu quero ela mais curtinha. Vai ser mais rosa do que branco aqui dessa vez. Viro em visão lateral para vocês verem o grau que eu deixei essa pontinha. Vou secar por 12 segundinhos e vou colocar uma presilha pra gente fechar um pouquinho essa ponta. Do ponto zero para baixo, eu posiciono a minha presilha, aperto, levo na cabine por 1 minuto pra gente fazer o leito rosé. Olha lá, agora pra gente fazer o nosso leito rosé, eu vou utilizar o Control Cover da Volia, que é aquele bem rosadinho. Caminha em toda a extensão. Porém, eu vou fazer uma misturinha com o nosso Control Cover. Tira um pouquinho, Cris. Eu vou pôr um pouquinho dele. Porque esse gel controle pra Baby Boomer, ele é muito chatinho de manusear. Então, eu vou misturar um pouquinho dele com um pouquinho do blush, que é aquele mais rosinha translúcido. Pode colocar até a mesma quantidade, ó. Vou fazer aqui a misturinha. Gente, lembrando que essas misturinhas tem que ser da mesma marca o gel, tá? Aqui é mais pro Contour Cover não ficar tão durinho. Vou pôr mais um pouquinho do blush. Por quê? Porque na Baby Boomer, se eu passo um gel muito duro, ele pode manchar o leito da minha Baby. Eu não quero. Eu quero que ele fique todo uniforme. Já fiz a minha caminha lá. Vou pegar a minha pérolazinha aqui do produto que foi misturinha. Posiciono no 1 milímetro abaixo da minha cutícula e vou fazendo aqui movimentos circulares para preencher o arco da cutícula e vou puxando, flutuando o meu pincel, ó. Olho sempre em visão lateral para ver o quanto de produto eu ainda necessito para preencher essa estrutura. Não quero apagar a minha pontinha branca, não. Eu só quero esfumar, ó. Esfumo o restante do pincel. Posso pegar o meu pincelzinho de nail art e arrastar esse produto aqui pro ponto zero para encapsular ele. Faltou produto? Eu vou lá e pego um pouquinho com o próprio pincelzinho da nail art, ó. E vou preenchendo para não deixar o meu ponto zero vulnerável. Ó, preenchi, estico para baixo, esfumo. Lembra que eu falei que eu não quero uma ponta tão longa, branca? Eu quero somente a pontinha mesmo. Olho em visão lateral, tá tudo certo. Levo para secar por 2 minutos pra gente fazer o pré-acabamento. Saiu da cabine, a gente vai dar agora um pré-acabamento.
Tiro aqui a minha gominha. Vou deixar essa unha bem redondinha e com as paredes, ó, já definidas. Pra quê? Pra gente encaixar o nosso molde F1 depois, simetricamente, e deixar tudo certinho nessa região do sorriso. Ó, parede lateral, bem de levinho pra não desgastar. Deito pra demarcar a parede diagonal. Do outro lado a mesma coisa, bem de levinho também, e deito. Lixa em pé, quero essa unha bem redondinha. Já defino aqui pela frente, ó. No arquinho da cutícula, eu já vou passar bem de levinho a lixa para nivelar, removendo somente o brilho do produto. Por quê? Porque lá o produto tá controlado, não tem necessidade de afundar nem broca e nem lixa lá. E aqui aonde não lixou, eu vou passar bem de levinho, de um lado a outro. A broquinha de tungstênio pode ser até a menor. Só pra gente nivelar essa região, porque depois a grande retificação a gente vai fazer com o molde F1, fazendo a pontinha cristal. Bem de levinho, para não desgastar, somente para nivelar. Se por acaso aconteceu o que aconteceu aqui, ó, de não pegar a broca, tá vendo só? Vocês vão pegar a lixinha e vai fazer o lixamento abaolado. Isso é por conta do encolhimento do gel lá na ponta. Mas como eu não quero desgastar, eu só quero dar aquele pré-acabamento, ó, então eu dou aquele lixamento abaolado pra nivelar todo esse lixamento. Lavo. O molde F1, gente, ele tem que dar o encaixe na cutícula. E a hora que a gente olha nas laterais, ó, tem que estar tudo preenchido. Se puder ainda passar um pouquinho da estrutura, não tem problema, porque depois a gente vai dar o arremate. Como eu não quero o leito alto, então eu vou dar aquela alargada no arco do meu molde. Ó, dou aquela alargada. Alarguei, vi que ficou muito largão, vou pegar um molde menor. Por isso que a gente sempre tem que medir, alargar e depois medir de novo, senão dá problema na hora do encaixe. Ó, esse daqui já ficou melhor. Peguei um número menor. Alarguei, deu o encaixe perfeito na cutícula, deu o encaixe perfeito nas laterais. Agora, a gente vai fazer o mapeamento. Ó, e vou fazer o meu mapeamento até o sorrisinho do ponto zero. Olha lá. Gelzinho clear. Primeiramente, caminha, que é a capinha de acoplagem, né, de deslizamento. Chego bem pertinho da cutícula, porém não encosto. E já vou lá no meu molde montar a minha ponta de acordo com o mapeamento aqui que eu desenhei, ó. Flutuo o meu produto em volta do mapa e venho flutuando pra cima até ele terminar, ó, e eu esfumar bem pertinho da borda, mas sem chegar no final. Eu paro 1 milímetro antes. Descarrego a lateral do meu pincel de um lado no ponto zero e a outra do outro. Deixo a minha lanterninha a postos. Dedinho de apoio na digital, encaixo meu molde na cutícula, desço até terminar a bolha. Cheguei na simetria, lanterna no leito, somente no leito.
praticamente posicionado no arco da cutícula. Uns 10, 15 segundinhos. Vou virar. Ó, dedinho embaixo. E vou trabalhando aqui o meu produto, ó, de modo que ele abrace totalmente a minha ponta lá da Baby Boomer. Posso até colocar um pouquinho de produto aqui por cima da unha aqui, ó, da unha natural que cresceu. Não tem problema, porque depois a gente vai dar o acabamento. Deixo bem redondinho. Bato a minha lanterna para estabilizar, uns 10 segundinhos. Vou levar na cabine por 30 segundos pra gente destacar o molde. Saiu da cabine, tiro o meu molde. Agora eu vou secar por 2 minutos pra gente fazer o acabamento final. Olha lá, gente, acabamento. Tiro primeiramente a nossa goma. Parece que o molde F1 não dá goma, mas muitas vezes ele dá. Ó, puxa aqui a bochechinha, parede reta pra tirar essa rebarba. Do outro lado a mesma coisa. E já venho com a minha lixa em pé, montando aqui o nosso formatinho. Lá na Baby ela ficou mais arredondinha, mas aqui a gente vai deixar lá a almond. Dou aquele lixamento para afunilar a nossa almond. Ó, de cima da estrutura, jogando pra pontinha. Lateral, ó, lixa reta, na simetria por baixo. E faço aqui, tirando a rebarba, já meio que montando o nosso barquinho. Como a ponta não tem muita coisa pra afinar, só vou dar aqui um arremate. Antes de mexer na parte de baixo, eu já vou tirar essa barriguinha aqui do molde F1. E também já vou nivelar o arco da cutícula, que eu vou utilizar a broquinha de tungstênio menor. Somente com a pontinha da broca, ó, vou fazendo aqui o arquinho para tirar qualquer resquício de gel que possa ter entrado ali, ó. Vira em visão lateral, já vou descendo a minha broca, ó, deitada. Eu quero essa unha bem retinha, não quero essa barriguinha do F1, não. Ó, vou lá de novo, deito a barriguinha e venho puxando, já tirando aqui o brilho da nossa estrutura. E na lateral a mesma coisa, que sempre fica uma barriguinha de F1 também na lateral, então já vou nivelando tudo. Ainda tá um pouquinho alta, eu vou dar uma enfatizada aqui, ó. Deu esse resquíciozinho de brilho? Lixa, fecha poros. Não tente apagar isso com a broca, porque senão vocês podem estragar a estrutura de vocês. Olhando essa unha de frente, eu quero essa almond mais fechada, ó. Então, eu vou lá, aquele lixamento diagonal, fazendo esse movimento aqui, ó, redondo, jogando pra ponta. Faço de um lado, faço do outro e vou analisando. Já vou dando aqui também o formatinho, ó, na ponta. Jogo meu prep pra analisar como que tá tudo. Olha lá que linda. Tá vendo só? Vejo que o sorrisinho tá tudo na mesma altura. Dos dois lados, é hora de parar.
lixamento por baixo para definir de fato o nosso barquinho. Do outro também, e faço o lixamento abaulado frontal. Limpeza por dentro. Ó, dedinho de apoio, encaixa a pontinha da lixa para tirar a unha natural crescida. Vocês podem ver que esse retorno, que era aquele retorno lá da outra profissional, né, que a gente fez a manutenção, agora o retorno. Ele tá 100% perfeito. Tirei a unha, vou dar aquela concavidade no centro e já vou varrendo aqui, ó, deixando tudo fininho, delicado e aquela concavidade central. Que é 34 dias. Olha lá. Revisão do lixamento. Lixa na simetria por baixo, reta, e venho fazendo a definição do barquinho, dos dois lados. Lixamento abaulado frontal. E fecho o meu lixamento definindo com a lixa em pé. Como a gente já passou a fecha-poros, venho com a limpeza das peles que subiram, subiu bem pouquinho. Vamos remover a seco mesmo, para não machucar mais. Selagem final. Selante clear. Pincelada central, estico muito bem o meu produto. Chego bem pertinho da cutícula, porém não encosto. Esse selante ele é um pouquinho grosso, então eu não vou chegar nas laterais não. Eu vou dar o arremate com o pincelzinho fino. Estico bem até a ponta. Com o pincelzinho fino, pego uma gotícula de produto e encaixo lá no arquinho da cutícula. Faço todo o contorno no arco e nas laterais. E vou esticando todo esse produto para a ponta. Lembrando que as últimas pinceladinhas tem que ser nas laterais para não correr o risco de dar aquelas barriguinhas. Olha lá. Levo na cabine por 2 minutos pra gente fazer o acabamento final. Olha lá, gente. Saiu na cabine. Vamos fazer aquele acabamentozinho por baixo. Lembrando que esse selante mais grosso, a gente precisa dar esse acabamento bem leve. Não é tirar degrau de encolhimento não, viu, gente? Igual a unha quadrada, a unha bailarina. É somente pra alinhar. Por quê? Porque ele fica mais ou menos o efeito de uma esmaltação em gel, quando ele é mais grossinho. Alinhei, viro o dedo, não deu degrau de lixamento. A gente só vai selar essa parte. Pouquinho produto. Passa em toda a extensão aqui no interno da ponta e também, ó, nas lateraisinhas para enfatizar o transparente dela. Viro, dou aquela limpada para ter certeza que não foi nada e levo na cabine e volto com o resultado final. E tá aí o resultado da nossa Baby Boomer reversa com a pontinha cristal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.